avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Vamos sempre estar lutando o inimigo, sempre não bater. Nosso general, por ser na cabeça, seguremos a Jesus. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Na feroz batalha temos proteção. Caminhamos no carro junto à multidão. Entoaremos todos a real canção. Quando nós chegarmos lá. Sempre avante, manda o general. Sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar. Com Jesus iremos triunfar. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar a Deus. Grande Deus, querido Papai do céu, que habita nas alturas de todo o céu, no qual, onde se encontra neste momento, nós nos rendemos aqui, nos humilhamos diante de Ti, para que a Tua esperança, a Tua breve volta e também o Teu plano de salvação possa vir até cada um de nós nessa Tua casa de oração nesta manhã. Ó querido Deus, nós também queremos nos entregar nas Tuas mãos e entregar aqui a nossa pessoa, a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua palavra e através dela sairmos daqui felizes porque vamos ter um encontro contigo. Mas também queremos entregar em Tuas mãos cada pessoa, cada amigo, cada família aqui representada, assim como também aqueles que estão em seus lares nos ouvindo também através da rede social. Que o Senhor possa de uma maneira especial alcançá-los também, assim como a nós, fazendo com que, Pai, o Teu Espírito Santo possa habitar e possa, através da pessoa de Jesus, nós termos a remissão dos nossos pecados. Querido Deus, seja presente aqui na segunda hora, assim como a presença dos Teus anjos também, e que possamos falar inspirado por Ti e orientado também. Que o Senhor se faça presente também lá nos lares das famílias que nos ouvem, e também o Senhor possa fazer um milagre na vida delas, assim como o Senhor já tem feito na nossa vida. Nós oremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e em nome de Jesus fizemos esta oração. Amém. Muito bem, mais uma vez, um feliz sábado a todos, um bom dia. Você que me assiste lá na sua casa também, muito gratificante é a gente ter esse privilégio de uma vez, duas, três, quatro, talvez mais vezes, durante o dia, na semana, ou pelo menos uma vez na semana, você abrir a palavra de Deus. Se você não tem o hábito de todos os dias de se ajoelhar e falar com Deus, de fazer uma oração, de ler a palavra de Deus, nós como cristãos adventistas do sétimo dia, nós nos ajoelhamos todos os dias, oramos a Deus, nós estudamos a lição da escola sabatina, onde durante a semana a gente estuda um tema, né, de sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no sábado de manhã a gente vem aqui na casa de oração recapitular a lição. Se você que me assiste gostaria de fazer parte também dessa escola enorme, da lição da escola sabatina, nos procure aí no Google, procure no na sua rede social, uma igreja adventista do sétimo dia. E você é meu convidado a vir aqui em Santa Clara do Sul, fazer parte dessa escola também. Todos os sábados às 9 horas da manhã, nós vamos estar aqui
te esperando. Se eu não tiver, mas alguém vai estar te esperando aqui, com certeza. Amém? Muito bem. O tema desse dia de hoje é sobre uma festa grande que ocorre no Brasil inteiro. Claro que nem todos os lugares, mas alguns estados são diferentes. Mas o calendário é único e o calendário determina que durante esse final de semana e início já do próximo mês, o carnaval. E aí eu pensando então de trazer alguns conhecimentos para que a gente possa entender por que existe essa palavra carnaval, da onde veio, quem é que trouxe isso para o Brasil, como é que se iniciou, como que isso foi acontecer, como é que acontece e por que hoje gera uma economia milionária, por que dá muito emprego, por que muitas pessoas estão seguindo esses eventos, né? Essas festas carnavalescas, ok? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu não vim aqui para brigar com você e nem para discutir. Eu vim aqui para estudar a palavra de Deus e para informar você do que é o assunto. Muito bem, antes então, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Abra sua palavra aí na sua casa também, aqui na nossa casa de oração, no livro de Gálatas, o capítulo é o 5. Nós vamos estar estudando vários capítulos, vários livros, mas o central nós iremos nos deter no livro de Gálatas, no capítulo 5. Todos com a Bíblia aberta, a minha está aberta aqui. Se você está me assistindo, abra a sua Bíblia aí também, e você então possa fechar os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez. Grande Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de mais uma vez abrir a Tua Palavra, que a Tua Palavra possa ser mais uma vez ungida pelo Teu poder e através do Espírito Santo, que habita em cada um de nós, e aqueles que vão abrir a Tua Palavra também lá nos lares, possam ser orientados por Ti. Que os anjos possam relatar e que os anjos o protejam, assim como aqui na Tua casa de oração, a presença deles são constante, e nós oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem. A palavra carnaval, quem trouxe e veio para o Brasil foi os colonizadores, os portugueses, na época das caravelas, então isso chegou até aqui também, tá? E de lá para cá, então, pode só me perguntar, mas que ano foi isso? Foi chegado aqui no Brasil no século 17, lá no século 17, e aí se manifestou por meio de intrudo. Olha que curioso, né? Por meio de intrudo, né? E depois, mais tarde, né, saindo do intrudo, veio então para os bailes, e nos bailes se usavam as máscaras. Então o pessoal colocava a máscara no rosto, né, para fazer aí a festividade. E de lá para cá a gente já, se você for pesquisar, estudar a história brasileira, você vai entender o significado de o porquê. Mas então, por que a palavra carnaval? O que é carnaval? Carnaval é pecado? O que você me diria? Carnaval é pecado? Como? Uma cultura, uma tradição humana, o irmão falou. Ok? O que mais? O que mais nós poderíamos argumentar aqui e falar? O que significa a palavra carnaval? O que mais? Vamos conversar? Me ajude? É pecado para você? Será essa palavra? Curioso, né? Também fui estudar, é curioso, né? Vamos lá. Carnaval do latim significa carnis levali, cujo significado é retirar a carne. Olha que curioso. Recapitulando, carnaval, a palavra significa, que vem do latim, carnis levali, cujo significado é retirar
a carne. Vocês sabiam disso? Nem eu sabia até então. Quando a gente vai estudar, a Bíblia ela é extraordinária, irmãos. E o espírito de profecia maior ainda que me levou ao direcionamento. Como é bom a gente pesquisar e estudar. Nós somos ricos de informação através do espírito de profecia e através da igreja. Antes do quê? Por que que essa palavra carnaval veio antes? Veio antes de quê? Me ajudem. Quem se arrisca aí? Se fosse fazer aí, né, um evento de perguntas, né, você responderia o quê? Na mira da verdade. O que que você diria? É antes do quê? De que evento a palavra carnaval vem? Páscoa. Páscoa, mas o significado da Páscoa tem uma coisa antes. Quase acertaram. Quaresma. Tá bom? Tá chegando perto. Mas o significado, irmãos e querido, você que me assiste, é antes da Quaresma. Agora compliquei, né? O que significa Quaresma? 40 dias de quê? De quê? O que significa a Quaresma? 40 dias antes da Páscoa? Da liberdade. Da liberdade é o significado. É engraçado, né? Mas a Igreja Católica Romana Apostólica da época, ela teve que fazer alguma coisa. E quando ela viu que os bailes afirmaram e a coisa ficou complicada, então houve-se então uma determinação. Esses 40 dias de liberdade foi para que você pudesse fazer o que você quisesse. Você poderia fazer o que você quisesse. Esse era o intuito, essa liberdade. Porque os 40 dias era depois que entrasse então, passasse a Quaresma, você entrava num outro evento. Qual é o evento que a gente faz? A gente fez sábado passado um evento. O jejum. Olha que interessante, irmãos. Depois dos 40 dias, Quaresma, entrava o evento do jejum. Esse jejum, você tinha então a oportunidade de não cometer mais nada. Era você ficar abstinente das coisas erradas, da prostituição, da corrupção, de tudo que era ruim desse mundo. Esse era o intuito, era uma verdade. Para que daí você pudesse entrar então na Páscoa de que forma? Santo. E se você não entrasse santo, ainda tem depois mais, que passa o período ali, que então o pessoal fala carnaval, né? Mas é o período pascual. O que acontece lá no dia final? Tem mais um dia que se segue. As pessoas da religião católica, minha mãe faz muito isso, e eu tenho certeza que a minha mãe já deve ter feito fogo no fogão a lenha, já ter colocado uma lenha lá, específica, para poder colher uma cinza, e guardar essa cinza num vidro, porque tem também o dia e a semana de cinza, que se chama-se quarta-feira de cinza. Sim ou não? É só uma introdução para você saber de onde vem a palavra carnaval. Para você ficar por dentro. Você que não sabe, você meu jovem, você criança, e às vezes pode pensar alguma coisa, mas está aqui. E a pergunta é, por que o carnaval é pecado? No carnaval, os frutos da carne são cultivados e celebrados, tais como impureza, idolatria, ciúmes, discórdia, inveja e muitas outras calamidades.
E aí então vem as coisas que acontecem logo depois dessa grande festa. Muitos jovens, muitas jovens são desonrados e desonradas, muitas famílias perdem os seus jovens e suas jovens, e outras coisas mais. E interessante que aqui a gente vê também, além dos frutos, né? A degradação dos valores cristãos e familiares. Essa degradação é o que acontece. A exposição, né, do corpo e outras coisas mais. Obrigado, irmãos. Os valores do cristianismo, os valores familiares, os valores do carnaval fazem oposição aos valores de uma vida com o Espírito do Senhor. A relação com a quaresma, os 40 dias antes do jejum, o carnaval é o período de exaltação da liberdade e antes do jejum. Então, as pessoas faziam isso. Faziam o que queriam e o registro diz isso, antes do jejum. Introspecção da quaresma. Quaresma é um período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. A Bíblia, ela alerta contra algumas coisas que se procedem no carnaval. A Bíblia, ela alerta contra o alcoolismo e etc. e tal. Também recomenda e preza pela moral e também pela vida sexual. A palavra de Deus, ela preza por isso. A palavra de Deus, ela alerta, mas eu já vou te levar algumas provas. Vamos então já iniciarmos lendo a primeira leitura desta manhã na palavra de Deus. Como você abriu aí em Gálatas 5, você deixa marcadinho aí, e vamos ler o capítulo 5 de Isaías, o versículo 11, para a gente entender o assunto, para a gente ficar por dentro de algumas coisas interessantes, através da palavra de Deus. Isaías, capítulo 5, né? Vai ser isso mesmo aqui, se eu não errei. Se alguém encontrou, pode ler. Você aí na sua casa também, procure Isaías capítulo 5, versículo 11. O que diz na tua Bíblia? Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, eu continuo até alta noite, até que o vinho ou os esquenta. Se você tem a Bíblia na sua casa, grife e marque. A palavra de Deus, irmãos, diz assim, em Isaías capítulo 5, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, a bebedeira o dia inteiro, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Depois de perder o raciocínio, depois de perder o caráter, depois de perder a personalidade, a firmeza, depois de perder a posição do ser humano, a bebedeira faz com que esse ser humano recaia. E ele recaindo, venha cometer tais delitos, como tudo que for contra Deus, usando o seu corpo
se prostituindo, fazendo coisas erradas. Para quem é casado, vai praticar o sexo fora do casamento, vai trair a sua esposa e vice-versa. Crianças sendo abusadas e vice-versa, porque o adulto se embriagou, ou a adulta se embriagou, não respeita mais, é pai que não respeita filho, é filho que não respeita pai, é pai que não respeita filha, é filha que não respeita pai e vice-versa. E a Bíblia, ela nos leva a um direcionamento. A palavra de Deus nos diz que se eu entrar nesse caminho, eu vou ter problemas, eu vou ter perdas. O que mais a Bíblia me alerta? A palavra de Deus, ela me alerta em o que mais? Provérbios capítulo 20, versículo 1. Vamos lá, vamos navegar, vamos viajar, vamos esfolhar, vamos procurar, vamos caminhar na palavra de Deus. É muito importante. O livro é Provérbios, capítulo 20. Você que encontrou? Amém? Você possa ler. Versículo 1. Olha que interessante. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, toda a bebida destilada forte que tem teor alcoólico, ela é alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. A palavra de Deus diz isso. E o ser humano que é vencido pela bebida vai ter problemas. Por exemplo, o motorista, a lei é clara. Se pegar um motorista que ingeriu bebida alcoólica, o que vai acontecer? A polícia atacou, vai colocar nele o bafômetro, aquele aparelho, ele vai assoprar, passou, acendeu o charutinho lá, o que vai acontecer com esse motorista? Ele vai ser autuado. Ele vai ser tirado, removido da rua. Ele tem condições de continuar o seu caminho? Sim ou não? Pela regra da lei do trânsito? Claro que não. Porque se ele continuar dirigindo embriagado, o que pode acontecer? No próximo cruzamento? Um acidente. E se acontecer um acidente, o que mais pode acontecer no acidente? Uma vida pode ser ceifada. Uma criança pode se machucar e assim sucessivamente. Nós sabemos o que acontece num acidente. É muito complexo, não tem como você adivinhar ou querer acertar ou querer dizer assim, não, eu vou encher a cara, eu vou beber no bar, eu vou beber na festa, eu vou para o baile, depois eu vou pegar meu carro e vou para casa, e aí vai acontecer o acidente na curva X e vai só o seguinte, vai capotar o carro, vai amassar só o paralama, vai só amassar o teto, e eu vou sair ileso e vou para casa tranquilo, vou chamar o guincho, eu vou ajudar o guincho, o camarada do carro lá, do guincho, né? Botar o carro em cima da prancha e tudo certo. Tem como ter essa ideia? Tem como profetizar isso? Tem como imaginar essa situação? Não tem. Mas se eu tiver sóbrio, tem como eu avaliar o meu passo. Eu estou hoje agora na casa de oração de Deus. Estou limpo, não tomei nenhum gole de bebida alcoólica. Vou sair daqui, vou para casa. Vou chegar em casa tranquilo, vai dar tudo certo. Ah, Gilmar, mas pode acontecer uma fatalidade. É verdade, pode acontecer. Mas se eu estiver dentro da regra da lei do trânsito e o oponente que vem de lá também estiver dentro da regra da lei do trânsito e os carros tiverem condição
os carros estiverem em condições não vai ter problema. O problema é se a placa diz 40 por hora e eu venho a 80. O problema é se o meu freio tem que estar em dia e o carro está sem o líquido de freio. O problema é se os meus pneus têm que estar dentro da regra permitida e eles estão lisos, aparecendo os arames. Sabe, a palavra de Deus ela é clara, ela diz aqui no versículo que o camarada ou a camarada, o ser humano que tomar a bebida fermentada forte vai se embriagar. Isso é um fato. E a ciência prova isso também. O que mais a palavra de Deus me orienta? Avança um pouquinho, o capítulo 23, os versículos 29 a 32. Olha o que diz aí. 23, do 29 ao 32. Diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho ou para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Versículo 32. Ao acabo morderá como a cobra, e picará como o basílico. E aqui vem uma explicação interessante, que se eu não tiver sóbrio, eu não vou enxergar a serpente. Sim ou não? Claro que vou enxergar. Agora, se eu tiver sóbrio, eu vou enxergar a serpente. Se eu não tiver sóbrio, eu não vou enxergar a serpente. E aí, se eu não enxergar a serpente vai me picar. Em outras palavras, está dizendo aqui, se eu beber, eu vou ter problemas. Oséias capítulo 4, versículo 11, o que diz lá? Vamos ao livro de Oséias, livro dos profetas menores. Antes de Mateus, você volta para trás, você vai encontrar os profetas menores. Aí você vai encontrar o profeta Joel, daí logo em seguida o profeta Oséias. Capítulo 4, versículo 11. O que o profeta Oséias, na época, orientou o povo de Israel no seu tempo? Porque o povo de Israel, naquele tempo, estava em corrupção, e era uma corrupção geral no povo de Israel. E o profeta teve que intervir. E o profeta Oséias vem para orientar e dizer algumas coisas. No versículo 11, ele diz assim: a sensualidade e o vinho e o mosto tiram o quê? O entendimento. O profeta falou com o povo de Israel. Da mesma forma, a Bíblia nos orienta. Se eu entrar por esse caminho, se eu for fazer as coisas que a palavra de Deus não orienta, e aí aqui está dizendo o que vai acontecer. O profeta já estava dizendo: a sensualidade e o vinho não vai dar certo. Vai tirar o entendimento, vai tirar o raciocínio, vai tirar... se você leu antes e depois, você vai ver. Seguindo aqui, na linha de raciocínio do estudo da palavra de Deus nesta manhã, Lucas 21, vamos agora para o Novo Testamento. Será que o Novo Testamento está de acordo com o Velho Testamento? As pessoas dizem assim: não, mas o Velho não vale mais, não existe mais, vamos ficar no Novo. Então vamos para o Novo Testamento. Lucas 21, 34. Vamos ver na época de Jesus. Será que Jesus aprovou? Será que Jesus não aprovou? Será que... O que a palavra de Deus diz? No livro de Lucas 21, capítulo 21...
o versículo 34. Você encontrou, amém? Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da o quê? Embriaguez e das preocupações deste mundo. E o versículo adiante vai dizendo uma regra a mais. E para que aquele dia não venha sobre vós, o quê? Repentinamente de quê? Como um laço. Então o Oséias aqui, o profeta, está já falando que era para ficar tomando o quê? Cuidado, te atente. Gilmar, presta atenção. Família, cuide da tua filha, cuide do teu filho. Aonde ele vai essa noite? Com quem ele vai essa noite? Não deixe o seu coração ficar o quê? Sobrecarregado. Em outras palavras, aflito, preocupado, desesperado. E você abre o quarto e não enxerga seu filho e nem a sua filha. Hoje está fácil, é só chamar o Uber. E o Uber vem silenciosamente e quando você escuta o bip-bip, não é porque ele chegou. Antigamente era assim, o táxi chegava e dizia bip-bip, ó, chegou o táxi. Agora já não é mais assim. Quando fala bip-bip, você sai lá fora para ver o bip-bip, o Uber já foi. Só vai voltar, sabe lá que horas. E aí a mãe, o pai, o coração, e não só por isso, não só porque o filho ou a filha vai sair, mas eu digo assim, no geral. O que mais a Bíblia me orienta? O que mais a Bíblia me capacita a ficar longe dessas coisas, desse evento? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Primeiro Coríntios, capítulo 6, os versos de 9 a 10. A palavra de Deus aqui na minha diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, e nem efeminados, e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes e nem roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Amém? Então está aqui, os versículos antes, 9 e 10, fala que nem todos vão entrar no reino de Deus. Então, se você está caminhando dentro desse quadro, desse caminho, ainda há tempo. O versículo 11 diz que ainda há tempo de você sair desse quadro e ir para os braços de Jesus. Você possa se arrepender e de não praticar, e você ter aí a sua vida não ceifada, mas sim ter uma vida digna, o teu caráter não ser comprometido e o teu coração não ficar perturbado. E você possa dormir à noite e outro dia, quando você levanta, você dá um pulo da cama e diz assim: em nome de Jesus eu estou vivo e graças a Deus eu vou agradecer em oração. Amém? Louvado seja o nome de Deus. É assim que o cristão tem que agir. Agora vamos para o livro de Gálatas, no qual nós iniciamos aberto, orando no início do sermão. E a gente vai para as conclusões e as conclusões final, para você entender também sobre o que é a pureza moral, a pureza sexual e a carnal, enfim, para que a gente fique sabendo através da palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, os versículos, então, vamos ler do 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são
Quais são elas? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos previne, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É a palavra de Deus. Você que me assiste, está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. E o versículo 22 diz assim, para o refrigério de cada um de nós e de você: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Coisa boa. Olha a palavra aqui, domínio próprio. Mas se você tomar bebida fermentada, você não vai ter domínio próprio. Você vai perder o domínio próprio. O que mais? A palavra de Deus diz: ah, Gilmar, mas a palavra de Deus não fala sobre a imoralidade ou sobre a sexualidade. No tempo de Jesus, será que eu ouvi isso? Vamos ver o que o livro de Mateus fala no capítulo 5, e aí a gente vai tirar as conclusões. Nós só podemos falar aquilo que realmente está escrito. Se está escrito, vamos ler, e se nós lermos, vamos obedecer, e se a gente obedece, com nós não irá acontecer estas coisas. Amém? O livro de Mateus, capítulo 5, você já encontrou, amém? Você gostaria de ler? Versículos, então, 27 e 28. Vocês ouviram não cometam adultério. Eu, porém, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca-o e joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro lançado no inferno. Se sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro para o inferno. Amém? Está aqui. Você que me assiste, você pode ficar pensando, mas como assim? Mas eu nunca vi isso. Nunca vi ninguém me explicar isso. Eu nunca vi isso através da palavra de Deus. Mas Jesus, ele não veio revogar a lei. Jesus, ele veio cumprir a lei. Isso é uma lei de Deus. E esse capítulo vem falando de algumas coisas que o povo cometia na época. Então Jesus, ele vai para o Sermão do Monte, né? E aí então o próprio capítulo 5 vem falando sobre das bem-aventuranças, e ele reúne os seus, que é os discípulos, e ele conversa com os discípulos. Ele fala sobre a luz, ele fala sobre a luz do mundo, e aí quando ele repreende e ele fala sobre que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei, Jesus, ele completa o dito que foi escrito no Antigo Testamento, através do que está escrito aqui. Ouvistes que foi dito, ele diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, quem foi que falou? Quem foi que falou? Foi Cristo, foi Jesus. Ele está dizendo, eu, porém, vos digo. A palavra de Deus diz no versículo 28, e está claro. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se você for ao capítulo 7, 28, você vai ver outras coisas e muito mais. Êxodo, no livro capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos, o versículo 14, Deuteronômio capítulo 5, e o versículo 18 fala do mandamento de Deus, dos 10 mandamentos. Para você não cometer o quê? Adultério.
Jesus veio para reforçar. Então, a Bíblia me orienta a ficar longe disso. O que mais a Bíblia me orienta? O que mais a Bíblia me diz para esse evento que vai acontecer daqui a algumas horas? Efésios capítulo 5, versículo 3 a 4. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4. Amém? Todos encontraram? Aqui vem falando então da pureza moral e sexual. Vem falando da parte ruim, da parte do criador desse evento, o inimigo de Deus. Está lá em João 8,44. Fala sobre os frutos da luz e também fala sobre as obras das trevas. Versículo 3. Mas o que? O que diz aí? Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe e nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então a gente já viu aqui, os versículos estão dizendo para que a gente não cometa tais coisas. Mas antes, então, ações de graças. O que mais nós podemos ver com a palavra de Deus? Fala aqui, no livro de Gálatas, voltando lá no capítulo 19, no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, nós já lemos, e ele vem falando de novo, e eu vou encerrar para a gente considerar o tema desta manhã, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ao final da leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8, diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, com os gentios que não conheciam a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Versículo 8. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Irmãos e irmãs, queridos, que possamos seguir essa regra, que possamos viver de fato esse cristianismo no qual Cristo viveu, que possamos entender a palavra de Deus para a nossa vida, e que possamos falar para as pessoas da nossa família, dos nossos parentes, sobre esse assunto. A época é agora, o dia é hoje. Que possamos conversar, possamos orientar, possamos informar, porque na terça-feira que vem, irmãos, na quarta e na quinta e na sexta, até o final de semana, os postos de saúde, os hospitais vão estar sobrecarregados. De tanta coisa ruim, irmãos, que vai acontecer, os acidentes, a imoralidade, as desonras, a afronta contra o nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus me abençoe, e muito obrigado pela oportunidade.
Vamos encerrar com o hino Vamos colocar de pé. Guia-me nos caminhos do Senhor. Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor. Sim, seguro e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, guia-me, meu Redentor, sob a tua proteção, firme está meu coração. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, chegar na vida ao fim. Ao voltares, ó Jesus, eu habitarei na luz. Guia, sempre guia, Salvador, com ternura, com amor, em mim, meu Redentor. Obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Continua nos guiando pelos teus caminhos e seja sempre à nossa frente, que através do teu Espírito Santo, que possa ser a luz na nossa mente e no nosso coração para nos livrar das luzes das trevas e das coisas deste mundo que não vai ao encontro a ti. Pelo contrário, Senhor, nos toma pela tua mão e nos conduz pela tua luz e também nos leva para a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos pela tua palavra. Amém.